A tecnologia, ela é sempre colocada pelas pessoas como uma concorrente, né, da espiritualidade, da vida na igreja. Mas, na verdade, tudo que o ser humano produz, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Nós não temos algo que em si mesmo tenha a maldade ou tenha alguma coisa errada, algum problema. A gente vê que esse mundo, todas as coisas que tem aqui são criação de Deus. Portanto, a gente pode usar o que Deus criou e como a gente manipula as coisas para fazer o bem ou o mal. A gente vê história, né, desde a descoberta de drogas que são usadas no tratamento de pessoas, para curar doenças, para fazer o bem. A gente vê também pessoas usando as drogas para o mal. E a tecnologia da mesma forma, né? Eu não vejo a tecnologia como um concorrente ou como algo que desvia as pessoas de Deus. Eu vejo o que está dentro do ser humano sendo um problema que facilita essas pessoas usarem mal as ferramentas que têm. A tecnologia em si é algo bom, desde que saiba se usar de forma correta, se aplique de forma correta dentro de um objetivo bom. A igreja mesmo, ela se vale muito da tecnologia hoje. Por quê? Porque a nossa mentalidade hoje pede mais recursos audiovisuais, os meios de comunicação produzem na gente essa necessidade de trabalhar mais com a tecnologia, mais com o visual, talvez, do que as gerações que passaram sem isso. Então hoje você vai na igreja, você vai achar lá um data show, um computador, vídeos sendo passados. Qual o problema? Nenhum. O problema é como nós usamos a tecnologia. É muito perigoso você fazer uma generalização de um grupo. Tudo a gente tem que ter esse cuidado. E muitas vezes a má conduta de elementos ou indivíduos dentro de um grupo acaba gerando de fato essa visão, né, geral, como se todo aquele grupo também se comportasse daquela forma. Eu acho que todo mundo tem direito à opinião, todo mundo tem direito de emitir as suas ideias, os seus conceitos, às vezes são preconceitos, né, e quando são preconceitos, eu acho que o mais interessante é que as pessoas conheçam daquilo que elas vão falar. Então, a igreja evangélica, por exemplo, ela tem vários segmentos, né? Alguns já estão sendo bastante enfatizados na mídia e no dia a dia das pessoas como segmentos que exploram as pessoas, que trabalham mal, que não são fiéis os nossos ideais, né, como evangélicos. Então, as pessoas que querem ter uma visão mais correta, para emitir um juízo mais justo, elas precisam então conhecer, né? Procure conhecer uma igreja evangélica séria, e você vai ter, né, essa visão. Mas todos têm direito de emitir o juízo que quiser. Esse juízo só vai ser justo, eu creio assim, quando as pessoas conhecerem realmente, para poder falar de forma mais tranquila. Hoje em dia a gente vê que há uma divisão muito grande nas igrejas evangélicas, não é? Porque há uma facilidade muito grande da pessoa sair de uma igreja e abrir uma igreja para si. A nossa própria legislação não trabalha muito inibindo essa prática, não é? Esse é um tema muito polêmico, muito difícil. Biblicamente, a orientação que nós temos é que não haja divisões na igreja. A gente tem a prática, por exemplo, de enxergar lugares onde precisa da ação da igreja, onde as pessoas estão carentes da pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, do perdão de Deus, do amor de Deus, de como Deus quer realmente tratar com as pessoas que são pecadoras, com a sua graça, salvando essas pessoas, tirando dessa vida perdida que muitas pessoas têm andado. E então a gente tem a prática de, enxergando esses lugares que precisam dessa ação da igreja, abrir novas igrejas. A gente chama até de plantar igrejas, mas a gente vê às vezes indivíduos que discordam da liderança ou de posições teológicas dentro da igreja e resolvem abrir igrejas para si. É algo que a gente poderia considerar perigoso, né? A gente até vê que algumas dessas igrejas acabam começando de uma forma errada e depois entrando numa linha certa, o coração das pessoas vai chegando no lugar. Isso é próprio do ser humano, às vezes leva tempo para amadurecer aquela ideia e uma ação imediata, impensada, leva a cometer esse tipo de erro inicialmente. Mas eu confio que Deus está no controle disso e às vezes uma divisão como essa a princípio, que foi dura, foi difícil,
foi às vezes por alguma motivação até errada, Deus tem usado para o bem e trazido oportunidades e condições de mais pessoas chegarem ao conhecimento do Evangelho. Dentro da igreja, eles são uma prática comum e legítima. A gente entende, né, que na Bíblia Deus instituiu o dízimo para o sustento da sua obra. Inicialmente, Israel, no Antigo Testamento, era uma nação que tinha uma parte do povo exclusivamente para fazer o trabalho dedicado a Deus, né, de adoração a Deus, de serviço a Deus, eram sacerdotes. E esses sacerdotes eram sustentados, vamos dizer assim, porque passavam ou dedicavam o tempo integral de suas vidas a esse serviço, então eram sustentados pela 10ª parte, ou dízimo, daquilo tudo que era produzido em Israel. E esse conceito chegou na igreja, né, quando a gente vê a instituição da igreja após a vinda de Cristo e com a proclamação do Evangelho aos povos, às mais diversas localidades, a gente vê a igreja também necessitando desse sustento. Inicialmente a gente vê, quando você lê o livro de Atos, pessoas que até mesmo vendiam bens, não é, como propriedades ou casas, e colocavam esse dinheiro à disposição da liderança das igrejas, daqueles grupos que iam se formando em torno da pregação do Evangelho, para assistir pessoas necessitadas e ao sustento da obra. A gente vê o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que o trabalhador é digno do seu sustento, e dizendo também a Timóteo que os presbíteros que se dedicam ao ensino são dignos de dobrados honorários. A igreja hoje, então, ela tem um funcionamento. A igreja presbiteriana, por exemplo, ela trabalha com o ideal de pastores em tempo integral. São pessoas que vão se dedicar ao ensino de uma forma mais cuidadosa, mais zelosa, para trazer um ensino mais possível, que a gente consiga fiel às Escrituras para a igreja, e trazer um ensinamento para a igreja que seja correto, bíblico, embasado. E algumas igrejas, no entanto, fizeram do dízimo uma fonte de exploração. Nós não concordamos com isso que é feito. Nós mesmos lutamos contra isso dentro, né, da nossa igreja, e nas oportunidades nós temos de colocar esses conceitos, como agora, à disposição das pessoas. As igrejas hoje consideradas históricas, tradicionais, não trabalham nessa via, mas as igrejas que surgiram mais recentemente, especialmente de linha neopentecostal, elas começaram com uma mensagem mais humanista, voltada para o ser humano, alimentando a ganância do ser humano, e essa própria ideologia deles estava voltada para a sua própria ganância. A gente vê líderes dentro dessas igrejas que fazem tudo para tirar dinheiro do povo. E eles tiram de que maneira? Convencendo o povo de que se fizerem isso, se fizerem esse sacrifício, se honrarem a Deus com seus bens, se trouxerem tudo que tem, Deus vai honrar essas pessoas. É como se Deus pagasse juros, né? Você empresta a Deus aqui 100, amanhã Ele te dá 200. Essa é uma prática que não é apoiada pela Bíblia, pelo contrário, né? A gente vê o apóstolo Paulo dizendo que muitos pregavam por ganância. E essa é uma prática condenável, né? A sexualidade é um tema muito sério por causa do destaque que tem hoje, né, na mídia. O que a gente precisa entender primeiramente é que a igreja cristã é uma igreja que tem a base da sua fé e a base da sua prática nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Então, tudo que a igreja evangélica cristã ela vai anunciar e pregar como verdade é aquilo que está registrado na Bíblia. Nós não vamos pregar nada ou viver de tal forma diferente daquilo que está nas Escrituras. Se isso acontece, né, com pessoas, com indivíduos, de fazer ou proclamar aquilo que não está nas Escrituras, é um erro, né? São pecados, são falhas, são desvios. A base de fé, então, de tudo que nós acreditamos, e a base de prática de tudo que nós devemos fazer ou deixar de fazer, é a Bíblia. Então, quando você entra na questão da homossexualidade, nós temos que dizer o que está na Bíblia. Hoje esse tema é polêmico, é até difícil da gente colocar certas posições, opiniões, por causa desse destaque todo, por causa de esse sentimento, né, negativo que se criou, e a gente
vê aí pessoas ou grupos que estão contra a igreja e grupos ou pessoas influentes dentro da igreja estão contra certos grupos, mas o papel da igreja não é bater de frente com grupos, e sim falar o que está na Bíblia. Então a igreja ela não tem nada contra pessoas, contra indivíduos, ela simplesmente diz que a homossexualidade não está de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus criou e expressou para que o ser humano vivesse. A gente lê claramente, não é, quando a gente olha, procura esses textos, que a Bíblia tem pouca coisa sobre esse assunto. Mas o pouco que tem é enfático em dizer que essa conduta é um desvio e é um pecado, biblicamente falando. Então a igreja, ela ama as pessoas, ela suporta muito as pessoas, ela está aberta às pessoas, mas ela sempre vai denunciar e combater práticas que estejam de acordo, ou em desacordo com a palavra de Deus. A prosperidade é uma teologia moderna, surgiu talvez no final do século aí, nas últimas décadas, e é uma teologia chamada assim porque a ênfase que se dava na pregação de igrejas que formaram esse conceito, né, de teologia da prosperidade, era a ênfase no ganho material. Então, essas próprias igrejas, né, pregavam em torno de ganhar para si, para enriquecer os seus líderes, e eles também demonstravam isso, passavam isso, para que as pessoas tivessem esperança de chegar também nesses ganhos. É uma teologia basicamente humanista. Ela não é voltada para apresentar Deus aos homens ou os propósitos de Deus à humanidade. Ela é uma teologia que usa da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, de certa forma, ainda bem superficialmente, mas o foco dela é colocar o homem como o elemento mais importante, né, acima até de Deus. Uma das coisas que você percebe, embora não haja essa declaração, mas você vê que isso está acontecendo, é que dentro da teologia da prosperidade surgiu, por exemplo, a prática de determinar. O que é isso? Eles diziam que todas as bênçãos que o ser humano quer já estão disponíveis para ele, é direito dele. E para ele ter acesso a isso, ele tem que usar a sua fé. Como é que ele vai usar a sua fé? Não basta crer, simplesmente acreditar que há um Deus, que esse Deus é bom e deseja o nosso bem e pode fazer grandes coisas, mas eles usariam a sua fé exigindo de Deus. Então determinar é como você colocasse Deus como uma criança, que você fala, eu quero isso, faz isso agora, volta aqui. E eles começaram com essas práticas, ensinando ao povo, ensinando à igreja, vocês têm que mandar, vocês têm que exigir, chegar para Deus e dizer, Senhor, isso é meu direito, eu quero isso agora. Essa prática, né, coloca os desejos do homem, os sentimentos do homem, e às vezes não é esse o propósito de Deus para a vida de uma pessoa. Então, essa teologia já começa errada no seu foco, continua errada porque não considera que Deus tem um propósito para as nossas vidas, e ela, embora Deus possa fazer alguém prosperar na sua vida material, não é pecado alguém ter dinheiro, né? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, ou seja, colocar o dinheiro como um Deus na sua vida, isso é que é errado. Mas a pessoa ter dinheiro não é errado, e a Bíblia instrui aqueles que são ricos, usem o dinheiro fazendo bem, ajudando aqueles que têm menos. Então, o erro está exatamente no enfoque que é dado. A teologia da prosperidade é uma teologia que estimula a ganância, ensina coisas que a palavra de Deus não apoia, promete coisas que não deveriam ser prometidas a todas as pessoas, e com isso você vê hoje muitas pessoas frustradas com a igreja, frustradas com Deus, não querendo mais ter fé e abandonando a igreja, abandonando tudo, porque simplesmente elas esperavam que algo desse certo na sua vida e não deu. Foram promessas nas quais acreditaram, mas esqueceram. E essas promessas não estavam na Bíblia para ela.